Você já imaginou o que aconteceria se a pessoa mais perigosa em uma prisão não fosse um detento, mas sim o próprio diretor? E se ele fosse frio, implacável, acostumado a controlar criminosos brutais, mas encontrasse em uma jovem inocente a única capaz de fazê-lo perder o controle? Prepare-se para uma história intensa, repleta de desejo proibido, dominação e um jogo perigoso onde o amor e o poder se misturam. Curta, comente e compartilhe. Você acha que ele deveria ceder ao desejo ou resistir? Deixe sua opinião nos comentários. O cheiro de metal e concreto saturava o ar enquanto Melissa caminhava pelos corredores estreitos da penitenciária. O frio das paredes cinzentas parecia se infiltrar em sua pele, um lembrete cruel de que aquele não era um lugar para alguém como ela. Ela apertou os braços ao redor do corpo, tentando ignorar os olhares pesados que sentia sobre si. Desde o momento em que atravessara os portões da prisão, tudo parecia errado. Aquele lugar era sufocante, sombrio, repleto de algo invisível, mas palpável, algo que cheirava a perigo. Mas o pior ainda estava por vir. Ao seu lado, um agente de segurança guiava, sua expressão dura, sem nenhum traço de simpatia. Você tem certeza disso? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade. Esse não é um ambiente para uma garota como você. Melissa engoliu em seco, mantendo a postura firme. Eu estou aqui pelo programa de reabilitação educacional. Meu trabalho é ensinar, não ter medo. O homem riu, mas não havia humor em seu tom. Não são as aulas que vão te colocar em risco, mocinha. São os olhares. O silêncio. O fato de que você é a única mulher jovem andando por aqui. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas manteve o queixo erguido. Não deixaria que a intimidassem. Porém, nada preparou para o momento em que os portões duplos se abriram, e ela finalmente o viu. Dante Ferraz. O diretor da prisão. Um homem que não deveria ser real. Ele estava ali, parado no meio do corredor, imponente como uma fortaleza. Seu corpo alto e musculoso era perfeitamente contido sob o terno negro de corte impecável. Cada detalhe nele gritava perigo, domínio, poder absoluto. Mas foram seus olhos que a fizeram hesitar. Cinza como tempestade. Gélidos como aço. Profundos como um segredo jamais revelado. E naquele instante, ele a olhou. Não foi um olhar comum. Não foi um olhar passageiro. Foi um olhar que a despia, que a reivindicava sem dizer uma única palavra. Melissa sentiu seu coração errar uma batida. O ar ficou pesado, denso como uma tempestade prestes a desabar. Ela não conseguia se mover. Ele também não. O agente de segurança pigarreou, tentando quebrar a tensão sufocante. Senhor Ferraz, está é a professora voluntária enviada pelo governo para o programa educacional dos detentos. A expressão de Dante não se alterou. Ele continuou olhando para ela como se já soubesse quem ela era. Como se já tivesse esperado por ela. Isso é um erro, ele disse, sua voz baixa, mas cortante como lâmina. Melissa piscou. Como assim? Dante deu um passo à frente. O chão pareceu tremer. Você não pertence a este lugar. Ela ergueu o queixo, tentando ignorar a forma como sua presença desestabilizava. Isso não cabe ao Senhor decidir. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Ninguém falava assim com ele. Ninguém o desafiava. Os olhos de Dante brilharam por um segundo, e um sorriso quase imperceptível apareceu no canto de seus lábios. Ela viu algo ali. Algo perigoso. Algo proibido. E, por algum motivo irracional, não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Mas antes que pudesse processar aquele momento, um alarme soou ao fundo. Briga no pátio. Uma voz ecoou pelos rádios dos guardas. Dante virou-se bruscamente, sua expressão endurecendo. Ele se virou para Melissa. Fique aqui. Não se mova. Mas ela não era uma mulher que obedecia a ordens tão facilmente. O caos no pátio era absoluto. Detentos se empurravam, gritos ecoavam pelos muros de concreto,
guardas tentavam conter a confusão. Melissa se viu encurralada em meio ao tumulto, o corpo tenso, os olhos varrendo o ambiente em busca de um ponto seguro. E então, uma mão firme a agarrou pelo pulso. Em um instante, ela foi puxada para fora da confusão e prensada contra uma parede de tijolos frios. Dante? Ele estava ali. Perto demais. Quente demais. Seus olhos estavam sombrios, o maxilar travado de tensão. Eu mandei você ficar no corredor. Melissa respirou fundo. O cheiro dele era amadeirado e intoxicante. Eu não queria ficar parada. A expressão dele se endureceu ainda mais. Esse não é um lugar para você, Melissa. Você não faz ideia do que está despertando aqui dentro. Ela franziu a testa. O que eu estou despertando? Dante hesitou por um momento. Então, coçou os dedos na pele delicada do rosto dela. O toque foi breve. Quase inexistente. Mas queimou como fogo. Melissa prendeu a respiração. Ele não deveria estar tocando nela. Ele não deveria estar olhando para ela assim. Mas estava. E naquele instante, ela entendeu. Não era ela que corria perigo. Era ele. Dante Ferraz, o homem mais temido da penitenciária, estava enfrentando algo que jamais imaginou enfrentar. Desejo. Tentação. A única coisa que ele não podia controlar. E Melissa percebeu que, apesar de todos os avisos, ela queria testar os limites dele. O jogo havia começado. Mas quem realmente estava no controle? E agora? Melissa deveria fugir ou continuar provocando Dante? Comente sua opinião. O silêncio no escritório de Dante Ferraz era ensurdecedor. Apenas o som do relógio na parede marcava os segundos, enquanto Melissa permanecia sentada na cadeira diante da mesa dele, sentindo-se aprisionada pelo olhar penetrante do diretor da prisão. Depois do incidente no pátio, ele a arrastou para ali sem dizer uma palavra. Agora, parado diante dela, os braços cruzados sobre o peito largo, Dante irradiava autoridade. Eu avisei para você ficar onde eu mandei. A voz dele era fria, mas Melissa não era ingênua o suficiente para não perceber a tensão subjacente. Havia algo mais ali, algo que ele tentava esconder, mas que ficava evidente nos detalhes da forma como sua respiração estava levemente irregular, o aperto sutil de seus dedos sobre o bíceps, o maxilar travado como se estivesse se contendo. Ela ergueu o queixo, desafiando seu olhar. E eu já disse que não sou de seguir ordens cegamente. Dante estreitou os olhos, e por um momento o ar ficou denso entre eles. Melissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não desviou o olhar. Ele era perigoso. Ele a fazia sentir coisas que nunca sentirá antes. Mas ela não fugiria. Dante respirou fundo, girando a cadeira e sentando-se pesadamente. Ele a encarou por longos segundos, os olhos cinzentos faiscando. Você realmente não tem noção do que está fazendo, tem? Melissa franziu a testa. Do que você está falando? Ele soltou um riso baixo, mas não havia humor em seu tom. Você. Aqui. Com esse jeito de quem acha que pode caminhar entre homens perigosos sem consequências. Ela sentiu o coração bater mais rápido, mas sua voz saiu firme. Eu não sou estúpida, Sr. Ferraz. Eu sei que este lugar é perigoso. Dante se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Então por que veio? Melissa hesitou. Como poderia explicar que queria fazer a diferença? Que sua vida inteira fora cheia de limitações e que, pela primeira vez, ela queria algo além do previsível? Porque eu queria sair da minha zona de conforto. Ele riu, um som profundo e rouco que enviou um calor estranho para a base da sua barriga. Você não tem ideia do que é desconforto, Melissa. O jeito que ele disse seu nome fez seu corpo reagir de forma incontrolável. Ela se odiou por isso. Mas antes que pudesse responder, um barulho alto do lado de fora os interrompeu. Ferraz. Problemas no corredor D. Um guarda apareceu à porta. Dante se levantou imediatamente, seus olhos ainda cravados nela.
Fique aqui. Dessa vez, ela obedeceu. Mas algo dentro dela dizia que isso era apenas o começo. A tarde passou devagar, mas a presença de Dante Ferraz continuava impregnada na pele de Melissa. Ela tentou se concentrar no que realmente importava, seu trabalho na prisão, as aulas para os detentos. Mas seu corpo reagia sempre que ele estava por perto. Seu olhar a queimava. A forma como ele parecia sempre estar vigiando, protegendo-a, mesmo quando não deveria. Ela sabia que era errado. Mas então, por que seu corpo parecia ansiar por essa atenção? Enquanto caminhava pelo corredor para sua sala, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava ali. Melissa se virou devagar e encontrou Dante encostado na parede do corredor, os braços cruzados, a expressão indecifrável. Acha que pode andar por aqui sem chamar atenção? Ela arqueou a sobrancelha. Estou aqui para ensinar. Não vejo por que isso causaria problemas. Ele se aproximou, e Melissa segurou o ar. Porque esse lugar não é feito para pessoas como você. Ela prendeu a respiração quando ele chegou perto o suficiente para que pudesse sentir o cheiro amadeirado dele. Pessoas como eu? Ele abaixou a voz, seus olhos escurecendo. Pessoas que fazem os outros perderem o controle. O coração dela disparou. Era isso. Era isso o que ele tentava esconder. Dante Ferraz estava lutando contra algo dentro de si. Algo que o consumia, algo que ele não queria sentir, mas sentia. E Melissa, ao invés de recuar, quis testar até onde poderia ir. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O olhar dele, a forma como suas palavras aprenderam como correntes invisíveis, estavam cravadas nela. Ela sabia que estava brincando com fogo. Mas talvez, só dessa vez, ela quisesse se queimar. Ao amanhecer, Melissa decidiu que não evitaria mais Dante. Se ele não queria sua presença ali, então ela daria um motivo real para que ele perdesse o controle. O dia seguinte trouxe mais provocações silenciosas. Pequenos toques acidentais. Olhares demorados. E Dante sentia cada um deles. Cada vez que Melissa passava perto demais, cada vez que sorria de forma inocente, ele sabia que não era inocência nenhuma. Ele a estava perdendo. E odiava isso. Naquela noite, no final de seu expediente, Melissa decidiu passar pelo escritório de Dante antes de ir embora. Ela bateu na porta. Nenhuma resposta. Com o coração acelerado, girou a maçaneta. E ali estava ele. Dante estava sentado à sua mesa, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas. Quando ele finalmente ergueu o olhar, Melissa soube que algo havia mudado. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Dante não desviou os olhos. O ar ao redor deles ficou elétrico. E então, em um movimento rápido e desesperado, ele se levantou e cruzou a sala até ficar a centímetros dela. Melissa segurou a respiração, seu coração martelando contra o peito. Dante ergueu a mão e tocou seu rosto. Seu toque era quente, firme, proibido. Você não sabe o que está fazendo comigo, ele sussurrou. Melissa poderia ter recuado. Poderia ter dito que ele estava errado. Mas, ao invés disso, ela levantou o rosto e encostou a mão sobre a dele. Então pare de lutar. O tempo pareceu parar. Então, sem aviso, Dante Ferraz quebrou todas as regras. Ele a puxou contra si, seus lábios capturando os dela em um beijo desesperado, intenso, cheio de necessidade reprimida. Melissa sentiu seu corpo perder a força, se entregando ao toque dele. A prisão, o mundo, as regras, nada mais existia. Só os dois. Só aquele desejo. E agora, não havia mais volta. O beijo de Dante foi um choque elétrico que percorreu todo o corpo de Melissa. Ele não a tocava com delicadeza, não havia hesitação, não havia cautela. Havia posse, desejo e algo muito mais intenso do que ela jamais sentirá. Suas mãos deslizaram pela cintura dela, puxando-a para mais perto, como se quisesse esmagá-la contra seu próprio corpo.
Melissa arfou contra os lábios dele, sentindo-se consumida, completamente vulnerável àquela tempestade que agora rugia dentro dos dois. Dante afastou os lábios apenas o suficiente para encarar seus olhos. Me diga para parar. Melissa sentiu um arrepio subir por sua espinha. Sua mente gritava que aquilo era errado. Mas seu corpo implorava para que ele continuasse. Ela prendeu a respiração e murmurou: Eu não quero que você pare. Foi o suficiente. Dante soltou um som gutural e voltou a beijá-la, dessa vez mais ferozmente. Como se estivesse perdendo o controle de algo que tentou conter por tempo demais. Melissa agarrou os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Ele a segurava com tanta força que parecia que, se soltasse, ela desapareceria. Ele a queria. Ele precisava dela. E, naquele momento, ela soube que não havia mais volta. Dante não sabia o que estava acontecendo consigo mesmo. Ele sempre teve controle. Controle sobre seus funcionários, sobre os prisioneiros, sobre o ambiente hostil em que passava seus dias. Mas Melissa o desarmava. Desde que aquela mulher entrou naquela maldita prisão, tudo mudou. E agora, ele estava quebrando todas as suas próprias regras. Ele nunca tocava ninguém naquele lugar. Nunca deixava que qualquer coisa pessoal se misturasse ao seu trabalho. Mas agora, ele estava ali, encostado na porta de seu escritório com Melissa colada ao seu corpo, sentindo o gosto dela em sua boca. E ele não conseguia parar. Seus dedos se embrenharam nos cabelos dela, puxando-a para mais perto, sentindo o calor de sua pele macia contra a dele. Ela era quente, suave, um contraste absoluto com o mundo frio e cruel ao qual ele pertencia. E isso o enlouquecia. O beijo se aprofundou, e Melissa soltou um gemido baixo contra os lábios dele. Isso quebrou algo dentro dele. Com um movimento rápido, Dante a ergueu do chão e a colocou sobre a mesa de seu escritório. Ela arfou, surpresa, mas não protestou. Pelo contrário. Ela o queria tanto quanto ele a queria. Seus olhos estavam marejados, brilhando como se pedissem mais. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, Dante murmurou contra a pele dela. Melissa sorriu levemente, mordendo o lábio inferior. Então pare de lutar contra isso. Ele respirou fundo, segurando-se com todas as forças que ainda restavam. Se eu fizer isso, Melissa, não vou conseguir parar. Ela deslizou os dedos pelo peito dele, sentindo o coração martelar sob a camisa. Então não pare. Dante não precisava de mais nada. A sala ficou pequena demais. O ar parecia quente, sufocante. As mãos de Dante exploravam o corpo de Melissa com urgência, como se precisasse memorizar cada curva, cada suspiro, cada tremor que arrancava dela. E ela, por sua vez, se entregava a ele sem medo. As roupas foram esquecidas pelo chão. Os toques se tornaram carícias ousadas. Melissa nunca havia experimentado aquilo antes. Nunca tinha sido tocada por um homem. Nunca tinha sido desejada daquela forma. Mas Dante não era um homem comum. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Os beijos ficaram mais lentos, mais intensos. As mãos dele traçavam caminhos por sua pele nua, descobrindo-a pela primeira vez, tomando-a para si. E quando ele finalmente a possuiu, fez isso sem pressa, sem hesitação. Ele queria que ela lembrasse daquele momento para sempre. E ela lembraria. Melissa sentiu algo dentro dela se partir e, ao mesmo tempo, algo novo nascer. Ela não era mais a mesma. Agora, ela pertencia a ele. O tempo parecia não existir mais. Quando tudo acabou, Melissa estava deitada sobre o peito de Dante, sua respiração ainda descompassada. Ele segurava sua cintura, os dedos traçando círculos suaves na pele dela. Ele ainda não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Ela, a única coisa que ele não deveria tocar, agora estava ali, nua ao seu lado, completamente entregue. Mas ele não sentia arrependimento. Ele a queria. E não permitiria que ela fugisse disso. Melissa ergueu o rosto para encará-lo.
Você está arrependido? Dante deslizou os dedos pelo queixo dela, segurando-a com firmeza. Eu não me arrependo de nada, pequena. Os olhos dela brilharam. Então, o que acontece agora? Ele suspirou e puxou-a para perto. Agora, você é minha. Melissa sentiu um arrepio. Ela não sabia o que aquilo significava exatamente. Mas, no fundo, ela não queria ser de mais ninguém. Agora que Melissa se entregou a Dante, as coisas só vão ficar mais intensas. O que você acha que ele fará para protegê-la desse mundo perigoso? Comente abaixo. Você acha que Melissa deveria ter resistido ou se entregado completamente? O corpo de Melissa ainda estava quente, sensível ao menor toque, enquanto seus olhos percorriam o rosto de Dante. Ele estava deitado ao lado dela, os músculos rígidos, como se estivesse travando uma luta interna. Ela deslizou a ponta dos dedos pelo peito dele, sentindo a pele quente sob suas mãos. Ele respirou fundo, os olhos cinzentos fixos no teto. Você está arrependido? A voz dela saiu baixa, mas cheia de curiosidade. Dante virou o rosto lentamente, seus olhos capturando os dela. Eu não me arrependo de nada, Melissa. Mas isso, ele deslizou os dedos pelo braço nu dela, isso muda tudo. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque sabia que ele tinha razão. Agora não havia mais volta. Ela não era mais a jovem inocente que entrou naquela prisão cheia de certezas. Agora, ela pertencia a Dante Ferraz. E isso era tão assustador quanto excitante. Naquela manhã, o sol nasceu preguiçoso por trás das grades da prisão, derramando uma luz alaranjada pelo escritório de Dante. Melissa abriu os olhos devagar, sentindo o corpo dolorido e satisfeito pela primeira vez na vida. Mas Dante já não estava ali. Ela se sentou na cama improvisada sobre o sofá do escritório e sentiu um aperto estranho no peito. Ele a deixou. Antes que pudesse levantar e se vestir, a porta se abriu e ele entrou, impecável, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Seu terno estava ajustado perfeitamente ao corpo, sua expressão inabalável. Mas seus olhos estavam diferentes. Eles pareciam devorá-la. Como se, mesmo agora, mesmo vestido, ele ainda estivesse a possuindo. Melissa engoliu em seco. Você saiu. Dante fechou a porta, trancando-a antes de se aproximar lentamente. Eu precisava resolver algumas coisas. Sua voz era baixa, firme. Ele parou diante dela, segurando seu queixo suavemente. Mas agora, estou aqui. O toque dele fez com que um arrepio percorresse o corpo de Melissa. Ele a olhava de um jeito que a deixava sem ar. Você se arrependeu? Ele perguntou, ecoando a mesma pergunta que ela fizera horas antes. Ela sorriu levemente. Nem um pouco. Dante segurou sua nuca e puxou-a para um beijo lento, profundo, cheio de promessas silenciosas. O desejo entre eles não havia diminuído, apenas se transformado em algo mais intenso, mais viciante. E Melissa percebeu que estava disposta a explorar cada limite daquele sentimento proibido. Os dias seguintes foram um misto de sensações. Durante o dia, Melissa tentava manter a compostura. Seu trabalho na prisão continuava, suas aulas com os detentos prosseguiam como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Porque ele estava sempre lá. O olhar de Dante a seguia por todos os corredores. Ele nunca falava nada, nunca se aproximava, mas a presença dele era esmagadora. E, quando a noite chegava, ele a tomava para si novamente. A porta do escritório se fechava. As roupas eram esquecidas. Os sussurros, os gemidos, os beijos vorazes se tornavam a única coisa que existia entre eles. E, cada vez mais, Melissa sentia que estava sendo puxada para um mundo do qual nunca mais poderia sair. Porque Dante estava se tornando sua obsessão. E, pelo jeito que ele a segurava, pelo jeito que ele a olhava como se ela fosse a única coisa que importava, ela sabia que ele também estava se tornando refém dela. Uma noite, após mais uma aula na ala de reabilitação, Melissa foi chamada ao escritório de Dante. Quando entrou, encontrou-o de pé,
ao lado da janela. As mãos estavam nos bolsos, mas sua postura estava rígida. Ela fechou a porta devagar. O que foi? Ele demorou um instante para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. Você está se tornando um problema para mim. Melissa cruzou os braços, estreitando os olhos. Eu? O que eu fiz? Dante se virou para encará-la, e o peso de seu olhar a fez prender a respiração. Você me faz perder o controle. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Mas, ao invés de recuar, ela deu um passo à frente. Então, por que está resistindo? Dante não respondeu. Melissa respirou fundo e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Me diga que não quer isso, Dante. Que não quer me querer. O silêncio se estendeu entre eles. E então, de repente, ele não resistiu mais. Dante a agarrou pela cintura, seus lábios tomando os dela com uma necessidade brutal. O beijo foi diferente daquela primeira vez. Não era mais um beijo de hesitação, de dúvida. Era um beijo de posse. De certeza. Ele a virou contra a parede, seu corpo colado ao dela. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, ele sussurrou contra seu pescoço. Melissa sorriu entre um suspiro. Então me mostre. Foi tudo o que ele precisou ouvir. E, naquela noite, Dante Ferraz não segurou nada. Ele a tomou ali mesmo, contra a parede do escritório. As mãos dele exploraram cada centímetro de sua pele. Os beijos se tornaram mais intensos, as palavras, mais sujas, os toques, mais possessivos. Dessa vez, não havia mais barreiras. Dessa vez, ele a mostrou exatamente o que significava ser dele. Horas depois, Melissa estava deitada sobre a mesa do escritório, o corpo exausto, a respiração ainda acelerada. Dante, ao lado dela, traçava círculos preguiçosos em sua pele com a ponta dos dedos. Ela sorriu, ainda sem fôlego. Então, você vai continuar resistindo a isso? Dante soltou uma risada baixa e rouca. Eu nunca resisti, Melissa. Só estava tentando te proteger de mim mesmo. Ela se virou para encará-lo. E agora? Ele deslizou os dedos pelo rosto dela e murmurou. Agora, não tem mais volta. Melissa sentiu seu coração disparar. Porque ela não queria mais voltar. Ela queria ir até o fim. Até onde aquele homem perigoso a levasse. Melissa mal conseguia pensar direito. Seus músculos ainda estavam relaxados pelo prazer, mas sua mente estava inquieta. Dante estava mudando. Na primeira vez que ele a tocou, havia algo reprimido nele, como se estivesse tentando conter um desejo perigoso. Mas agora, ele não segurava mais nada. E isso a excitava. Ele estava ao lado dela, deitado no sofá de seu escritório, observando-a com aquele olhar cinza intenso, sombrio, possessivo. Como se ela fosse dele. Porque ela era. Dante estendeu a mão e puxou Melissa para seu peito, fazendo-a soltar um riso suave. Por que esse sorriso? Sua voz saiu baixa e rouca. Porque eu nunca imaginei que acabaria aqui, com você. Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, os olhos fixos nos dela. E você se arrepende? Ela sorriu, passando a perna por cima da cintura dele, sentindo o corpo forte sob suas mãos. Eu me arrependo de não ter te provocado antes. Dante soltou uma risada baixa e virou-se sobre ela, prendendo-a contra o sofá. Seu peso, sua presença, sua intensidade, tudo nele era viciante. Você gosta de brincar com fogo, não é? Melissa mordeu o lábio inferior. E se eu gostar? Dante se inclinou, coçando os lábios no pescoço dela, sussurrando contra sua pele. Então é melhor estar pronta para se queimar. No dia seguinte, Melissa percebeu que Dante estava diferente. Ele a seguia com os olhos de um jeito ainda mais intenso. Cada vez que um dos guardas falava com ela, ou quando algum detento olhava por tempo demais, a expressão dele se tornava sombria. Ele nunca dizia nada. Mas Melissa sentia sua possessividade.
E, no fundo, ela gostava disso. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores da prisão, um dos detentos tentou se aproximar demais. Você tem olhos bonitos, sabia? O homem sorriu de um jeito que fez Melissa estremecer. Antes que pudesse responder, uma sombra tomou conta da sala. Dante? Ele não disse nada. Mas, no segundo seguinte, ele agarrou o detento pela gola da camisa e o empurrou contra a parede. O ar na sala ficou denso, carregado de tensão e ameaça. Se você olhar para ela de novo, vai se arrepender. A voz dele era fria, afiada como uma lâmina. Não era uma ameaça vazia. O detento arregalou os olhos e assentiu rapidamente. Dante o soltou com um empurrão e então virou-se para Melissa. Seus olhos estavam ardendo. Ele estava furioso. O que diabos você está fazendo aqui sozinha? Melissa cruzou os braços. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Dante se aproximou, seu corpo enorme e dominante fazendo com que ela recuasse contra a parede. Não quero você perto desses homens. Ela ergueu o queixo. Você não pode me trancar em seu escritório o tempo todo, Dante. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos analisando cada detalhe do rosto dela. Então, segurou seu queixo com firmeza. Posso, sim. Melissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Porque, naquele momento, ela percebeu que ele falava sério. Naquela noite, Dante não se controlou. O ciúme, a posse, a frustração, tudo explodiu. Ele a levou para seu apartamento secreto dentro da prisão e a jogou contra a parede, suas mãos segurando sua cintura com força. Você acha que pode testar meus limites, Melissa? Ela mordeu o lábio, sentindo o corpo inteiro esquentar. Talvez. Dante prendeu os pulsos dela acima da cabeça e a beijou com força, devorando-a como se quisesse deixar claro que ela era dele e de mais ninguém. E Melissa se entregou completamente. Naquela noite, ele não foi gentil. Ele a tomou com urgência, a fez sentir cada centímetro de sua necessidade, de sua posse. E ela amou cada segundo. No dia seguinte, quando acordou, Melissa percebeu que estava sorrindo. Ela nunca imaginou que pudesse ser feliz dentro de uma prisão. Mas Dante a fazia sentir viva. Ela se espreguiçou e virou-se na cama, esperando encontrá-lo ali. Mas ele não estava. Melissa franziu a testa e se levantou, vestindo-se rapidamente antes de sair do apartamento. Foi quando viu algo que fez seu coração parar. Dante estava discutindo com alguém. E, pelo tom da conversa, não era um assunto qualquer. Ela se aproximou devagar, tentando ouvir. Isso precisa acabar, Ferraz, um dos guardas dizia. Você está se envolvendo demais. Melissa sentiu o peito apertar. Isso não é da sua conta, Dante respondeu, sua voz carregada de fúria. Claro que é. Você sabe que não pode ficar com ela. E, se continuar assim, isso vai acabar mal. Melissa sentiu um frio na barriga. Será que Dante estava pensando em se afastar dela? Ela se virou e voltou para seu quarto, o coração martelando. Mas, antes que pudesse processar o que estava sentindo, a porta se abriu e Dante entrou. Melissa se levantou rapidamente. O que aconteceu? Ele parou na porta, sua expressão indecifrável. Eu não posso mais manter você aqui. Melissa arregalou os olhos. O quê? Dante passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Se continuarmos assim, vai dar merda. Vão descobrir. Melissa sentiu o coração partir. Então, você vai me mandar embora? Ele não respondeu. Mas ela viu o conflito em seus olhos. Ela deu um passo à frente. Eu não quero ir. Dante fechou os olhos por um segundo e depois a puxou contra si. Seu beijo foi desesperado, como se quisesse memorizá-la, como se estivesse tentando segurá-la por mais tempo. Melissa segurou seu rosto com as duas mãos. Me prometa que não vai me deixar. Dante pressionou a testa contra dela, respirando fundo.
Eu não consigo mais viver sem você, Melissa. Ela sorriu, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Então, me mantenha ao seu lado. Ele a encarou por longos segundos, e então finalmente cedeu. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça. Melissa sabia que isso não seria fácil. Mas ela não queria nada fácil. Ela queria ele. E nada no mundo a faria desistir disso. A promessa de Dante ainda ecoava na mente de Melissa. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça. Ela sabia que aquelas palavras significavam mais do que ele deixava transparecer. Significavam posse. Significavam que ele não a deixaria ir. Mas também significavam que algo estava prestes a mudar. Ela sentiu o coração apertar ao perceber que, embora Dante estivesse prometendo protegê-la, ele nunca fora um homem que compartilhasse nada. E isso incluía ela. Os dias passaram lentamente. Agora, Melissa não precisava mais se esgueirar para vê-lo. Dante a queria ao lado dele o tempo todo. E não fazia questão de esconder isso. Ele a levava ao seu apartamento secreto dentro da prisão todas as noites. Ali, o mundo parecia diferente. Os gritos dos prisioneiros não existiam. As paredes frias e sombrias da prisão desapareciam. Era só eles dois. E, cada vez que ele a tocava, ela sentia que pertencia mais a ele. Mas também sentia o peso da obsessão nos olhos cinzentos dele. Dante estava se tornando perigoso. Ele nunca permitiria que ela fosse embora. E Melissa percebeu que não queria ir. Uma noite, depois de mais uma aula na ala de reabilitação, ela caminhava pelos corredores quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se virou e encontrou Dante parado ali, no final do corredor, observando-a. Seu olhar era escuro, predatório. Ele não disse nada. Apenas esperou. Melissa prendeu a respiração e caminhou até ele. Quando chegou perto o suficiente, ele segurou sua mão e a puxou para dentro de uma sala vazia, fechando a porta atrás deles. Ela nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. Em um instante, ela estava prensada contra a parede, o corpo dele colado ao dela, quente e implacável. Você gosta de me testar, não é? Dante murmurou contra seu ouvido. Melissa sentiu o corpo inteiro arrepiar. Do que você está falando? Ele deslizou os dedos pelo pescoço dela, descendo lentamente até a curva do ombro. Eu vi como aqueles guardas olham para você. Melissa arfou. Dante. Ele segurou sua cintura com força, fazendo com que seus corpos se encaixassem de um jeito que fez seu estômago revirar. Eu quero que eles saibam, a voz dele era sombria, carregada de desejo e fúria. Quero que todos saibam que você é minha. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo-se incendiada por aquela confissão. Então me mostre. Foi tudo o que precisou dizer. Dante a pegou ali mesmo, contra a parede. Foi diferente de todas as outras vezes. Não havia hesitação. Não havia mais barreiras. Havia apenas desejo bruto, posse, amor. Ele a beijou com força, como se estivesse tentando gravá-la em sua alma. E Melissa se entregou completamente. Porque ela queria pertencer a ele. Depois daquela noite, tudo mudou. Dante já não fazia questão de esconder nada. Ele não permitia que os guardas ou os prisioneiros sequer olhassem para ela. Melissa percebia os olhares assustados dos funcionários da prisão cada vez que Dante entrava em um ambiente com ela. Eles sabiam que ele faria qualquer coisa para protegê-la. Mas o que ela não esperava era que ele estivesse disposto a ir tão longe. Naquela tarde, enquanto terminava de organizar alguns papéis em sua sala, a porta se abriu de repente. Dante entrou e fechou a porta atrás de si, seu rosto uma máscara de fúria contida. Melissa franziu a testa. O que aconteceu? Ele cruzou os braços, seus músculos tensionados sob a camisa. Você não vai mais dar aulas aqui. Ela arregalou os olhos. O quê? Dante deu um passo à frente, seus olhos cinzentos brilhando com algo perigoso. Eu não quero você perto daqueles homens.
Melissa se levantou da cadeira, cruzando os braços. Isso não é justo, Dante. Esse é o meu trabalho. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Agora, seu trabalho é estar comigo. Ela abriu a boca para protestar, mas parou. Porque ele não estava pedindo. Ele estava ordenando. E, naquele momento, Melissa percebeu a verdade. Dante Ferraz não era um homem que compartilhava. Ela não poderia ser dele pela metade. Ou ela seria completamente dele, ou não seria nada. Seu coração bateu forte contra o peito. Você está me pedindo para desistir de tudo? Dante segurou seu rosto com ambas as mãos, seus olhos queimando nos dela. Estou pedindo para você ficar ao meu lado. Para sempre. Melissa sentiu seu corpo tremer. Porque ela sabia que não poderia mais dizer não. Ela já era dele. Sempre foi. Então, ao invés de responder, ela se jogou nos braços dele. E, naquela noite, eles se amaram como se não houvesse amanhã. Na manhã seguinte, Melissa acordou com o corpo dolorido e satisfeito, os braços fortes de Dante envolvendo sua cintura. Ela se virou devagar e encontrou seus olhos já abertos, observando-a. Seu coração falhou uma batida. Você sempre acorda assim, me olhando. Ele sorriu de lado, deslizando os dedos pelos cabelos dela. Sempre. Melissa mordeu o lábio, sentindo-se corar. Dante rolou sobre ela, prendendo-a contra o colchão. Ainda quer trabalhar aqui? Ela respirou fundo. Eu quero trabalhar com você. Os olhos dele brilharam. Então, a partir de hoje, você trabalha comigo. Melissa sorriu. Porque sabia que não importava onde estivesse, desde que fosse ao lado de Dante. O mundo de Dante Ferraz sempre foi estruturado, controlado, frio. Mas desde que Melissa entrou em sua vida, tudo saiu dos eixos. Ela era sua. Sua tentação. Sua fraqueza. Sua maior obsessão. E agora, sua única razão para temer algo. Melissa caminhava pelos corredores da prisão, sentindo os olhares sobre si. Dessa vez, não eram olhares de prisioneiros ou guardas interessados. Eram olhares de aviso. Algo estava errado. Desde que Dante assumiu que ela era dele, o clima na prisão mudou. O respeito que ele impunha virou algo mais sombrio, mais perigoso. E Melissa sabia que toda ação tem uma consequência. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Virou-se rapidamente ao ouvir passos atrás de si. Mas não havia ninguém. Melissa engoliu em seco e continuou andando. Ela não queria contar para Dante. Ele já era possessivo demais. Se ele soubesse que alguém a estava seguindo, seria um banho de sangue. Naquela noite, Dante a puxou para seu apartamento dentro da prisão. Seu corpo sempre parecia mais tenso ultimamente, como se estivesse pronto para a guerra. E talvez estivesse. Ele prendeu Melissa contra a parede, as mãos segurando sua cintura firmemente. Você está diferente, ele murmurou, os olhos cinzentos analisando cada detalhe de seu rosto. Ela respirou fundo, tentando não transparecer preocupação. Só estou cansada. Dante franziu a testa, como se não acreditasse. Melissa deslizou as mãos pelo peito dele, sentindo seu coração bater acelerado sob seus dedos. Eu estou bem, Dante. Ele não parecia convencido. Mas, ao invés de insistir, ele tomou sua boca com um beijo profundo, faminto. E Melissa se perdeu nele. O medo ficou do lado de fora. Naquela noite, ela se entregou ainda mais. E Dante marcou seu corpo e sua alma como se quisesse gravá-la em si. Porque ele sabia que estava prestes a perder o controle. Na manhã seguinte, Melissa acordou com os braços de Dante ao seu redor, fortes e possessivos. Ele não a soltava nem dormindo. Ela sorriu, sentindo-se protegida. Mas o sorriso morreu quando ouviu um barulho estranho do lado de fora. Melissa ficou tensa. Dante acordou imediatamente, o instinto aguçado. O que foi?
Ela ficou em silêncio por um momento. E então ouviu novamente passos. Lá fora. Dante se levantou em um segundo, pegando a arma que sempre mantinha por perto. Melissa segurou seu braço. Dante. Ele a encarou, e ela viu algo perigoso em seus olhos. Fique aqui. Ela mordeu o lábio inferior, o coração disparado. Dante abriu a porta com cuidado e saiu. Melissa esperou o que pareceram horas. Quando ele voltou, seu rosto estava uma máscara de fúria contida. Alguém esteve ali. Alguém os estava observando. E Dante não ia deixar isso barato. Naquela tarde, Dante mandou reforçar a segurança da prisão. Ele dobrou a vigilância, armou os guardas, interrogou os prisioneiros. Mas Melissa sabia. Ele queria sangue. E ele não ia descansar até descobrir quem ousou ameaçá-la. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos, seus olhos cinza carregados de emoções sombrias. Você vai ficar ao meu lado o tempo todo. Entendeu? Melissa engoliu em seco, assentindo. Dante suspirou pesadamente, deslizando os dedos pelo cabelo dela. Eu mataria qualquer um por você, Melissa. Ela sentiu o peito apertar. Eu sei. Porque ele já não era mais só um amante. Dante era seu protetor. Seu dono. E agora, ele estava pronto para destruir tudo por ela. Mas Melissa não queria isso. Ela não queria que Dante se perdesse por causa dela. Então, tomou uma decisão. Naquela noite, ela se esgueirou para fora do quarto sem que ele percebesse. Ela precisava descobrir quem estava os ameaçando antes que Dante perdesse o controle completamente. Mas ela não fazia ideia do erro que estava cometendo. O ar frio da noite arrepiava sua pele enquanto ela caminhava pelos corredores escuros da prisão. Seu coração batia acelerado. Mas ela tinha que fazer isso. Melissa seguiu o instinto, ouvindo sussurros vindos de uma cela vazia. Ela se aproximou devagar, tentando ouvir. Isso vai ser um problema. O diretor já percebeu que estamos de olho. O coração de Melissa congelou. O que ele vai fazer quando descobrir? Ele não pode saber. Não ainda. Melissa recuou um passo, e puxou o ar com força quando uma mão agarrou seu pulso. Ela foi descoberta. Seu grito ecoou pela prisão. Foi o último som que Dante ouviu antes de ver vermelho. O som do grito de Melissa fez algo quebrar dentro dele. Ele saiu correndo como um animal selvagem. E quando encontrou Melissa cercada por dois homens, o rosto pálido de medo. Ele não pensou. Ele agiu. O primeiro homem não teve tempo de reagir antes de Dante quebrar seu nariz com um soco certeiro. O segundo tentou correr, mas Dante o agarrou pelo pescoço, pressionando-o contra a parede. Você mexeu com a pessoa errada. A voz dele não era mais humana. Era a voz de um monstro. Porque agora, não havia mais volta. Dante era um homem apaixonado, e isso o tornava letal. Os guardas vieram correndo, separando Dante antes que ele matasse o homem ali mesmo. Mas Melissa não conseguia parar de tremer. Não pelo que aconteceu. Mas por quê? Ela gostou do que viu. Dante era seu pesadelo e seu refúgio ao mesmo tempo. E agora, mais do que nunca, ela sabia que nunca poderia fugir dele. Porque ela não queria. Naquela noite, quando finalmente ficaram a sós, Dante segurou Melissa pelos ombros, seu olhar queimando dela. Nunca mais faça isso. Melissa engoliu em seco. Eu só queria proteger você. Ele riu baixo, um som carregado de ironia. Melissa, eu sou o perigo. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. E eu sou sua. Dante respirou fundo. Então, sem aviso, a beijou com toda a fúria e desespero que sentia. E, naquela noite, ele a amou como se tentasse gravá-la dentro de sua alma. Porque agora ele sabia que não existia mais nada no mundo além dela. Dante Ferraz nunca se considerou um homem bom. Ele sabia que era perigoso,
que seu coração era feito de aço e sua alma era forjada no controle absoluto. Mas, naquela noite, com Melissa em seus braços, respirando contra sua pele, ele percebeu que já não era mais o mesmo. Porque ela o transformou. E agora, ele não poderia mais viver sem ela. O sol mal havia nascido quando Melissa abriu os olhos, sentindo o calor do corpo de Dante contra o seu. Ele dormia pesado, algo raro para um homem como ele. Melissa sorriu de leve, observando o rosto dele. Mesmo descansando, ele parecia perigoso. Forte. Dominante. O homem que a tomou para si de forma absoluta. Mas, por baixo daquela fachada impenetrável, havia um lado de Dante que apenas ela conhecia. Ele a amava. Mesmo sem nunca ter dito as palavras, ela sabia. E isso era tudo o que importava. Ela passou a ponta dos dedos pelos ombros dele, sentindo os músculos rígidos sob sua pele. Dante se mexeu, puxando-a para mais perto, como se, mesmo dormindo, ele precisasse segurá-la para ter certeza de que ela ainda estava ali. Melissa sorriu, sentindo o coração se aquecer. Mas então, uma batida forte na porta quebrou o momento. Ela se sentou rapidamente, e Dante abriu os olhos, o instinto de proteção entrando em ação instantaneamente. Ele se levantou e vestiu a calça com pressa, pegando a arma da mesa de cabeceira antes de abrir a porta. Do outro lado, um dos guardas o encarava com urgência. Senhor Ferraz, temos um problema. Dante franziu a testa. O que foi? O guarda hesitou por um momento antes de dizer. O governo descobriu sobre ela. O estômago de Melissa se revirou. Ela se levantou rapidamente, puxando a camisa de Dante para cobrir o corpo. O que isso significa? O guarda olhou para ela e depois para Dante, como se tivesse medo da reação dele. Significa que eles querem que ela vá embora. Agora. Melissa sentiu o coração parar. Ela olhou para Dante. E soube, no mesmo instante, que ele jamais permitiria isso. Dante caminhava de um lado para o outro, os punhos cerrados, tentando conter a fúria crescente dentro de si. Eles acham que podem simplesmente tirá-la de mim? Melissa se aproximou devagar, pousando a mão sobre o peito dele. Dante, se eu for, podemos dar um jeito. Encontrar outra maneira. Ele segurou o rosto dela com força, seus olhos cinzentos queimando de raiva. Você não está entendendo, Melissa. Eu não vivo em um mundo onde eu apenas aceito perder alguém que é meu. Ela engoliu em seco. Porque ela sabia que ele falava sério. E parte dela gostava disso. Dante Ferraz faria qualquer coisa por ela. Mas, dessa vez, o inimigo era grande demais. O governo. O sistema. Ele não poderia lutar contra isso. Melissa segurou o rosto dele, os olhos cheios de lágrimas. Me deixe ir. Dante fechou os olhos, respirando fundo. Se você sair por aquela porta, Melissa, não tem volta. Ela sentiu o coração se partir. Porque ela sabia que, se deixasse a prisão, ele nunca mais a deixaria voltar. E então, em um momento de loucura, ela tomou uma decisão. Ela segurou as mãos de Dante e sussurrou. Me leve com você. Dante arregalou os olhos. O quê? Ela sorriu. Se eu não posso ficar aqui, e você não pode me deixar ir, então me leve para longe. O silêncio se estendeu entre eles. Dante a observou por um longo momento, seu olhar cinza escurecendo. Você tem certeza disso? Ela assentiu. Tenho. Ele respirou fundo. E então, sem hesitar, ele a beijou com toda a fúria e paixão que sentia. Porque agora, ele sabia que ela estava disposta a ser dele para sempre. Naquela noite, Dante Ferraz fugiu da prisão pela primeira vez na vida. Mas não como um prisioneiro. Como um homem que estava pronto para abandonar tudo por amor. Ele levou Melissa para longe, para um local onde ninguém os encontraria. Uma casa isolada, cercada pelo mar, onde o mundo não poderia separá-los. E ali, no silêncio daquela nova realidade, eles começaram uma nova vida.
Uma vida onde ele era apenas dela, e ela era apenas dele. Para sempre. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons dourados e laranjas. Melissa caminhava descalça pela areia, o vestido branco esvoaçando ao vento. Atrás dela, Dante a observava, um sorriso raro curvando seus lábios. Ele a puxou para seus braços, envolvendo-a com sua presença quente e segura. Você ainda sente falta da sua vida antes de mim? Melissa sorriu, virando-se para encará-lo. Minha vida antes de você nem parece real. Dante deslizou os dedos pelo rosto dela. Você está feliz? Ela segurou suas mãos e assentiu. Eu nunca soube o que era felicidade até te conhecer. Dante sorriu e a puxou para um beijo apaixonado, selando ali o destino deles. Porque agora não existia mais nada no mundo além dos dois. E, pela primeira vez na vida, Dante Ferraz soube o que era paz.